Amém. Glória a Deus. Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Quero cumprimentar também todos que estão no culto online junto com a gente. Que bom que você está aí cultuando e adorando ao nosso Deus. É o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Continue atento. E antes de nós lermos, irmãos, aqui Lucas 15, eu gostaria só de lembrar e declarar, para que nós realmente possamos tomar posse. Se você percebeu, a maioria dos testemunhos que nós ouvimos aqui foram de palavras que saíram do altar, que nós tomamos posse. E nesse mês de junho, Deus nos deu uma palavra que nós iríamos experimentar milagres, irmãos, que nós não conseguiríamos explicar. Algo grande que realmente ia impactar a nossa vida, pessoas perto de nós iriam ficar impactadas. E domingo passado, Deus colocou algo no nosso coração, que uma grande virada está chegando. Tome posse nisso na sua vida. E geralmente, irmãos, antes de grandes viradas na vida, vem grandes batalhas. Grandes batalhas. Satanás, presta atenção, Satanás não é um Deus do lado do mal. Satanás não tem as mesmas capacidades que Deus. Satanás não é onisciente como Deus é. Mas Satanás, ele consegue perceber que algo grande de Deus está vindo. E quando algo grande de Deus está vindo, ele levanta batalhas para nos desanimar, para a gente murmurar, para a gente duvidar do amor de Deus. E eu sei que há pessoas aqui que estão sofrendo algo que nunca sofreram na sua vida, numa proporção como nunca houve. Deus manda dizer, é porque depois dessa grande batalha haverá uma grande virada. E a virada, irmãos, de Deus em nossa vida é como aquilo que faz a nossa vida ter um antes e um depois. Ela não é mais a mesma. Por isso, faz assim com as suas mãos. Eu quero orar por você, Pai. Eu oro mais uma vez. Dê força a todos agora. Senhor, nessas vidas que estão passando, Pai, por algo como nunca passaram, que sentem, Pai, que vão ser esmagadas, que ao ponto de ser quebradas, ó Senhor. Repreendemos, ó meu Pai, toda a vontade de murmurar, de reclamar. Repreendemos todo o cansaço. Eu declaro força para perseverar, porque cremos, ó Pai, que tem algo grande chegando, algo que vai fazer uma virada na nossa vida, no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, uma parábola de Jesus. Parábolas eram histórias que Jesus contava, que traziam um significado espiritual. Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diga glória a Deus. Irmãos, quem pode acionar aí o seu sincerômetro e ser muito sincero aqui comigo? Quem pode ser sincero comigo e dizer: pastor, eu perco muitas coisas? Quem perde bastante coisa aí, gente? Quem que toda vez na hora de sair de casa nunca acha chaves? Vamos lá. Ô Jesus, né? Irmãos, como tem gente que perde tudo, né? Quem aqui cresceu com a mãe falando só não perde a cabeça porque está o quê? Grudado, né? Gente, tem gente que é bom de perder as coisas. Perde dinheiro, perde carteira, perde chave. Tem gente, irmãos, que perde, né? Perde a hora de sair de casa, perde o tempo toda hora, está toda hora atrasado, está sempre atrasado, não consegue ser pontual, perde a hora de pagar as contas, perde o dia. Às vezes tem até o dinheiro, né, irmãos? Mas esquece que é aquele dia, esquece que é o dia do pagamento, e sempre está pagando as coisas com juros. Tem gente que é esquentadinho demais, né? E perde a cabeça, perde a paciência. Aliás, diga para o seu vizinho, diga assim, fala para ele assim: tenha mais paciência comigo. Fala para ele aí. Agora diga para ele assim: porque eu estou tendo muita com você, viu? Irmãos, como a gente perde as coisas. E nessa história que nós lemos, Jesus contou essa parábola sobre esta mulher que tinha 10 dracmas. Dracmas era uma moeda que tinha o valor de um dia de trabalho. Seria mais ou menos R$100, R$150. E ela perdeu aquela moeda. E aquela moeda era muito importante para ela. Claro que pelo valor, né, gente? Né? R$100 hoje em dia, 150. Tem dia, irmãos, que R$100 faz toda a diferença, né? Muito provavelmente, talvez não somente pelo valor monetário, talvez havia um valor sentimental. Havia um costume naquela época que muitas vezes a mulher recebia um presente, às vezes do seu esposo, dos seus pais, como um colar, né, com várias moedas. Por isso que o texto diz que ela tinha 10 e perdeu uma. Talvez era um colar, alguma coisa assim, e ela perde aquela moeda.
Mas mesmo ela tendo 10 e perdido uma, tendo ficado com 9, ela não simplesmente assim ignora e fala assim: eu tenho 9 e não preciso dessa moeda não. Ela vai atrás daquela moeda. E a Bíblia então diz que ela procura aquela moeda, ela acende a luz, ela vai arrumando a casa e de repente ela encontra aquela moeda, ela fica muito feliz, convida os amigos e faz um churrasco não, que era mulher na história, né? Faz um chá da tarde com as amigas e ela se alegra por aquela moeda que havia se perdido. Da mesma forma, irmãos, nesta noite Deus quer falar conosco sobre perdas. E a verdade é que na vida, muitas vezes nós temos perda. Todos nós queremos conquistar, e é importante a gente conquistar, é importante a gente querer adquirir mais. Mas também é muito importante nós vigiarmos para não perdermos aquilo que Deus já tem nos dado. E às vezes por falha nossa ou por motivos da vida, algumas coisas a gente acaba perdendo. Para alguns aqui, talvez hoje, você perdeu a alegria de viver. Talvez alguns aqui, os seus dias são cinzentos, os seus dias são um fardo. Você começa aquele dia, já com aquele desânimo, e você olha tudo que você tem que fazer, e quando o dia acaba, você diz: ufa, mais um dia, está pago, venci esse dia, porque os seus dias são um fardo, os seus dias são batalhas que têm que ser vividas. Outros talvez aqui perderam o romantismo no seu casamento. Talvez não há brigas, talvez não há discussões, mas aquele romantismo, aquele brilho nos olhos. Talvez há pais aqui que perderam a amizade com seus filhos, e você vê os seus filhos distantes, irmãos que perderam a amizade entre um outro. Talvez alguns de nós se arrependem até hoje por oportunidades que foram perdidas na vida, tempo que às vezes nós perdemos com uma vida assim desregrada, às vezes tempo que nós perdemos numa vida de zoeira, numa vida irresponsável. Enfim, irmãos, todos nós, talvez hoje aqui temos algo que nós precisamos buscar a Deus, para que Ele possa trazer de volta aquilo que foi perdido. Mas antes da gente entrar mais um pouquinho nessa história, eu queria trazer aqui alguns fatos curiosos acerca de perder as coisas. Presta atenção nisso. Olha que fato curioso. Você já percebeu que toda vez que você perde algo na hora que você mais precisa? Às vezes, irmãos, o negócio está perdido faz uns 10 anos, você nem percebeu que está perdido. Mas aí na hora que você precisa, cadê aquele documento? Cadê aquela foto? Cadê aquele papel? Outro fato curioso: geralmente você precisa com urgência. Além de você perder na hora que você mais precisa, o tempo é contra você e você tem que achar aquilo rapidamente. Outro fato curioso: geralmente, irmãos, às vezes a gente perde coisas, e quando a gente perde, a gente fica irritado e a gente fica revoltado, o que na verdade não vai resolver nada. Eu lembro que uma vez pastora Thalita e eu, nós precisávamos ir para Curitiba, e nós tínhamos um voo, irmãos, e nós perdemos um voo por causa de 2 minutos. Irmãos, eu não desejo isso para ninguém. Você não tem ideia a raiva que dá de você comprar uma passagem, pagar caro na passagem e perder aquele voo por causa de 2 minutos. E aí, irmãos, acontece com todo casal, né? Pastora Thalita, eu já falei: meu amorzinho, mas também você demorou demais nessa maquiagem, amorzinho. E você ficou lá se maquiando, demorou demais. E ela falou assim: mas a culpa foi sua. Você toda hora quer tomar mais um cafezinho. E parou para tomar um cafezinho. Se não parasse, não tinha perdido. Enfim, se a gente ficasse ali se culpando, não ia resolver nada. Então a gente olhou um para o outro e falou assim: vamos entrar no carro, e vamos agora ter que ir de carro mesmo. Outro fato curioso: geralmente a gente perde algo, a gente encontra, mas perde de novo. A gente sempre promete que não vai perder, mas infelizmente a gente acaba perdendo. Olha que outro fato curioso: em muitos casos, nós só damos valor para aquilo que nós perdemos. Muitas vezes, em muitos casos, nós só damos valor para algo depois que a gente perde. Tem gente que só valoriza o pai e a mãe depois que perde. Tem gente que só valoriza um emprego depois que perde. Enquanto está no emprego, fala mal, reclama do chefe, mas uma vez que perde aquele emprego, fica se lamentando. Outro fato curioso: muitas vezes o que a gente perdeu não está longe de nós, está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Aquela mulher perdeu aquela moeda, mas a moeda estava dentro da própria casa. A pastora Thalita, ela gosta de usar uma ilustração nos casamentos. Aqui está a minha aliança de casamento com a pastora Thalita, e ela não tem muito brilho.
e ela está um pouco sem brilho, porque a gente vai usando, ela bate, ela risca. Mas se eu levar esta aliança para um profissional e ele polir, o brilho volta. Não é que o brilho sumiu, é que ele estava encoberto. E muitas vezes aquilo que você está procurando não está perdido longe, não. Talvez está pertinho de você, mas ele está encoberto. Encoberto de raiva, encoberto de ódio, encoberto talvez de desorganização na sua vida. Outro fato curioso, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente vai perdendo as coisas num nível menor, só que quanto a gente menos espera, e a gente vai tolerando, e a gente vai perdendo assim, a gente não dá muita atenção, a gente não leva muito a sério. Só que aquilo que às vezes a gente vai perdendo num nível menor, uma hora mais cedo, mais tarde, a gente pode perder num nível muito grande. A Bíblia diz que nós sempre faremos, nós seremos, aquilo que nós formos fiéis naquele pouco, nós iremos fazer no muito. Aquilo que você produz em algo pequeno, mais cedo ou mais tarde você vai replicar aquilo em algo grande. Às vezes você tem lidado com falta de paciência e perde a paciência facilmente. Tome cuidado. Existe um profissional na área do futebol, os que gostam de futebol sabem, esse técnico de futebol, ele conseguiu algo que nenhum técnico brasileiro conseguiu. Ele conseguiu treinar o melhor time do mundo na Europa, na época que aquele time que tinha os melhores jogadores. E recentemente eu vi a entrevista desse técnico, e alguém perguntou assim: por que você ficou pouco tempo nesse time? Porque veja bem, os resultados deles não estavam assim tão ruins, os resultados. E ele falou: sabe o que aconteceu? Eu estava treinando aquele time, um dia o presidente entrou e ele me pediu algumas coisas e eu não concordei com ele, e eu perdi a paciência, falei o que não deveria ter falado para o presidente do clube e ele me mandou embora. E eu não vou esquecer, naquela entrevista ele disse: até hoje eu me arrependo porque eu falei o que eu não deveria ter falado. Mas aquela mulher, irmãos, apesar de ter perdido aquela mulher, apesar de ter perdido aquela moeda, aquela mulher não ficou conformada com aquilo. Ela tomou uma decisão dentro de si, e ela disse: eu vou buscar essa moeda. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei talvez o que você lamenta hoje, mas o Senhor está aqui, e Ele está na tua vida hoje, e o poder de Deus está na sua frente, e Ele pode trazer a restituição e a restauração, mas Ele só irá fazer isso a partir de uma decisão primária sua. Nós temos que decidir primeiramente dentro de nós: eu vou recuperar aquilo que foi perdido, eu vou ir atrás, eu não vou me conformar com isso. Todo milagre, irmãos, começa com essa decisão interior dentro de nós. Às vezes você perdeu tanto tempo na sua vida, pare de se lamentar por isso. Eu lembro que uma vez eu atendi uma pessoa e ela se lamentava porque quando ela era adolescente, ela perdeu muito tempo e os pais falavam para ela: estude filho, estude filho, estude, e ele não estudou. E eu lembro então, conversando com ele, naquela época ele tinha por volta dos 35 anos de idade, eu falei: olha, o que está feito, foi feito. O que aconteceu, aconteceu. Se você devia ter estudado ou não devia, você não fez. O importante é que hoje você pode começar a estudar. Pastora Thalita tem um tio, e esse tio decidiu fazer a faculdade, irmãos, de Direito aos 70 anos de idade, e se formou em Direito. Diga assim comigo assim: o que aconteceu? Diga mais forte: o que aconteceu? Aconteceu. Diga: o que está feito, está feito. Diga assim comigo: o ontem não existe mais. Diga: o amanhã não existe ainda. Diga comigo: eu só tenho o dia de hoje, e eu vou recuperar o que eu perdi. Você pode dar glória a Deus por isso? Vai atrás, decida-se. A segunda atitude que aquela mulher tem, ao decidir ir atrás daquela moeda, a Bíblia diz que ela acende a luz. Ninguém consegue encontrar nada na escuridão. Ninguém consegue encontrar nada com o ambiente todo escuro. Então ela acende as candeias, ela abre talvez as janelas da casa, e ela começa a procurar. E aí, irmãos, que o Senhor começa a ministrar ainda mais ao nosso coração nessa noite, porque nós temos algo maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus. E no livro de João 8,32, o próprio Senhor Jesus declarou: eu sou a luz deste mundo, e Ele é a luz da sua vida. Deixe a luz de Jesus brilhar em você e as trevas saírem. Salmo 119 diz que uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Ele está aqui para iluminar a tua mente. Ele vai te dar a estratégia, Ele vai te dar a solução, Ele vai mostrar o caminho para você recuperar aquilo que você um dia perdeu. É hora de resgatar aquilo que foi perdido. É hora de resgatar o tempo.
Aquela mulher, irmãos, depois de acender a luz, depois de decidir, a Bíblia diz que ela começa a arrumar as coisas. E ela vai arrumando, e ela vai arrumando, e ela vai limpando. Diga-se comigo, Jesus é maravilhoso. Diga-se comigo, Jesus é muito sábio. Irmãos, toda vez que eu leio essa história, eu fico impressionado com a sabedoria de Jesus. Por que nessa história Jesus usou uma mulher para achar o que estava perdido, irmãos? Porque se fosse um homem, ele estava procurando até hoje. Irmãos, quando você vê um homem procurando as coisas, é desanimador, não é mesmo? O homem, ele faz assim, dá uma olhada, não achei, né? Por que mulher acha as coisas? Mulher acha porque ela procura arrumando. Ela vai arrumando, ela vê, isso aqui está fora do lugar, ela acha. Sabe, irmãos, para nós arrumarmos e para nós encontrarmos aquilo que nós um dia perdemos, nós temos que arrumar a bagunça, nós temos que remover a sujeira. Talvez há muitos de nós aqui que até hoje estão carregando uma culpa dentro de si. Eu falei aquilo, eu tomei aquela decisão, eu pedi a conta daquele emprego, como que eu fiz aquele negócio, como que eu fui ansioso, como que eu entrei naquela propriedade, como que eu fui namorar aquela pessoa, e você está carregando essa culpa. Talvez muitos aqui estão carregando um ódio, uma raiva dentro de si. Por que eu pude fazer um negócio desse? Eu sou um burro, eu sou um idiota, eu não faço nada direito. Irmãos, o Senhor te trouxe aqui, e Ele traz essa palavra, deixa Ele limpar a sua vida hoje, e remova essa sujeira, porque é hora de resgatar aquilo que foi perdido. Remova as broncas, remova os xingamentos, remova a gritaria da sua casa. Comece a trocar essa gritaria, comece a trocar essa crítica por palavras de elogio, por palavras de amor. E você verá que quando você remover essa sujeira, você vai encontrar aquilo que estava perdido. Irmãos, a moeda estava perdida, mas ela não diminuiu o valor dela. Não é porque ela estava perdida que a mulher não achava, ela diminuiu o valor dela continuava o mesmo. E sabe algo que muitos de nós temos perdido na nossa vida? O nosso valor. Você já reparou o que pessoas fazem para se sentir importantes? Tem pessoas que trabalham de forma desenfreada, são workaholics, viciado em trabalho, trabalha demais. Sabe por quê? Não são todos, claro, mas alguns trabalham demais porque se ele não estiver trabalhando, ele não se sente importante. Ele só se sente importante se estiver trabalhando. Há pessoas que para se sentir importante precisam gastar um dinheiro que não tem, precisam usar uma roupa, precisam manter um status de vida, precisam muitas vezes estar em casas que às vezes não têm condições de pagá-las. Muitos hoje, para se sentirem importantes, eles precisam ter cada vez mais seguidores na internet e começam a fazer cada besteira para atrair atenção, para aumentar o número de visualizações, porque na verdade dentro dele há um vazio, dentro dele ele não sente-se amado, querido, importante, então ele tem que fazer essas coisas. Mas deixa eu dizer algo para você, o seu valor não é definido pelas suas coisas, o seu valor não é definido pelas suas conquistas. Sabe o que define o seu valor? A vida de Jesus define o seu valor. Você tem valor porque Jesus deu a vida dele por você. Você custa tanto, você é tão caro, você é tão valioso, tão precioso, que não há dólares, euros, ouro, prata, diamantes, brilhantes que possa pagar a sua vida. Você custou a vida de Jesus. E quando você começa a entender que nada muda o seu valor, porque em Cristo Jesus você é amado, querido, você é o filho de Deus, você é a filha de Deus, você é importante para Ele. Então você começa a se cuidar mais. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Veja bem, na minha mão aqui tem uma nota de R$100. Esse é o valor dessa nota, amém? Mas se eu pegar essa nota que custa R$100 e eu fizer assim com ela, tem uns que já até deu um frio na barriga, pastor, R$100. Olha, ela estava limpinha, ela estava lisinha, mas ela está toda amassada agora. Eu pergunto, quanto custa essa nota? R$100. Talvez alguns aqui tenham sido amassados na vida. Alguns aqui talvez cresceram em lares debaixo de muita pressão, às vezes sempre exigindo um perfeccionismo. Você tirava 9, mas sempre te cobravam 10, e você se sente amassado. Mas eu quero dizer, por mais pressão, por mais que alguém tentou amassar você,
o seu valor continua sendo o mesmo, você não perdeu o seu valor. Alguns talvez têm sido pisados. Eu estou pisando essa nota, sujando ela. Agora eu pergunto, por mais pisada e suja que ela está, quanto continua custando essa nota? R$100. Talvez alguns aqui tenham sido pisados na vida. Alguns aqui foram pisados pela cor da sua pele. E você foi tratado de forma diferente. Não se engane, irmãos, o racismo é mais real do que a gente imagina. Você foi tratado diferente, foi dado um emprego para uma outra pessoa e você sabe que lá no final, esse tratamento diferenciado foi por causa da cor da sua pele. Mas Deus manda dizer, mesmo assim, você não perdeu o seu valor. Você ainda pode produzir, você ainda pode viver. Às vezes na vida, alguns pedaços são tirados de nós. Essa nota não está mais como antes. Um pedaço foi arrancado dela, mas ela ainda continua valendo R$100 e eu posso usá-la. Alguns de nós aqui tivemos perdas na vida. Talvez você perdeu uma pessoa muito importante para você. Um pai, uma mãe, um filho, pela morte. Talvez até hoje você não se recuperou. Você disse, será que eu consigo viver com essa perda na minha vida? Talvez alguns aqui, por uma decisão errada, tiveram que vender uma casa. Aquela casa do sonho teve que ser vendida para pagar uma dívida. Talvez alguns aqui tiveram perdas de relacionamentos e talvez você perdeu aquele esposo, aquela esposa. Mas o Senhor manda dizer a você, não importa o que você perdeu, não importa o que foi arrancado da sua vida por erro seu ou simplesmente porque a vida muitas vezes nos arranca. O Senhor te trouxe aqui para dizer, eu sou aquele que posso fazer nova todas as coisas. E esta é a alegria do Senhor Jesus. É o Deus que faz novas histórias na nossa vida. É um Deus que constrói tudo novo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Ele pode criar novas histórias e te dar a força para superar aquilo que você perdeu. Se você ainda não desceu as águas do batismo, eu quero dizer para você, dia 31, desça as águas do batismo, entregue a sua vida a Jesus e deixe Ele fazer tudo novo. A partir de hoje até o dia 31 toda a nossa igreja está preparada. Se você está aqui hoje e não desceu ainda as águas do batismo, ao final do culto eu te peço, vem aqui no seu ladinho esquerdo, nós temos uma equipe de batismo, dê o seu nome para nós orarmos por você. Você que está no culto online, coloque o seu nome também, porque dia 31 nós iremos ver você aqui descendo as águas do batismo. O Senhor, irmãos, é aquele que pode restituir. O Senhor é aquele que pode restaurar. O Senhor é aquele que pode trazer de volta a alegria. E Deus manda te dizer, os melhores dias da sua vida ainda estão para serem vividos. Pare de pensar, eu perdi tanto tempo. Pare de se culpar, perdoe a si mesmo, porque Ele que faz, Ele diz, eis que faço nova todas as coisas. O que você nunca viu, o que você nunca ouviu falar, coisas que você nunca imaginou, é o que Deus tem separado para você. Eu sei que talvez algumas coisas não dá para voltar. Talvez você fala, pastor, aquele casamento acabou, a pessoa já está com outra pessoa. Deus não vai destruir aquele casamento. Aquela casa talvez já está com outra pessoa. Preste atenção nisso, mas isso não é problema para Jesus. Porque aquilo que não pode ser restituído, Ele pode restaurar. E sabe o que é restaurar? Trazer de volta, aumentado e melhorado. O melhor emprego da sua vida ainda está à tua frente. O maior salário da sua vida ainda está à sua frente. Os melhores dias de alegria com famílias e amigos ainda está na sua frente. Porque aquele que está em Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Faça assim com as tuas mãos agora. Pai, eu quero orar, Senhor, neste momento, Senhor, por todos aqueles, ó Pai, que tiveram perdas na sua vida, Senhor. Aqueles, ó Pai, que hoje, Deus, ó Pai, se lamentam, aqueles que se culpam, Senhor, aqueles, ó Pai, que têm se cobrado, comece a clamar ao Senhor agora. Pai, eu quero orar por aquele que nunca se recuperou, Senhor, por ter perdido algo tão precioso na sua vida. Aquele diz, eu não vou conseguir dar conta, eu não vou conseguir ir à frente, eu não vou conseguir recuperar, mas eu quero declarar que os melhores dias e melhores anos ainda estão para serem vividos. Pai, nós te louvamos e nós te adoramos, Senhor.
Nós te glorificamos, Senhor. Vem com o teu poder, Senhor, vem com a tua unção agora.